és bem-vindo em nosso meio, Senhor. Transformou minha noite em dia, minha tristeza em alegria. Mais que vencedor me tornei, quando por ti me apaixonei. Transformou minha noite em dia, minha tristeza em alegria. Mais que vencedor me tornei, quando por ti me apaixonei. Vestes de louvor, santidade ao Senhor, uma coroa em vez de cinzas e um grito de amor. Então meu coração se alegra, meu espírito não se detém, e tudo em mim virá uma festa. Bem-vindo, Ele fez. Então meu coração se alegra, meu espírito não se detém, e tudo em mim virá uma festa. Bem-vindo, Ele fez. O que eu mais quero é te buscar, o meu desejo é te encontrar. Todos os dias eu te espero, não consigo me controlar. O que eu mais quero é te buscar, o meu desejo é te encontrar. Todos os dias eu te espero, não consigo me controlar. Church TV no ar, um programa que é uma extensão da igreja aí para você, na tua casa, no teu celular, no teu computador, você que está nos assistindo, você que está recebendo desse culto ao Senhor aqui no ar, para você e principalmente para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Hoje o programa está 1000 por hora, hoje nós temos um momento do testemunho que você vai ver a ação sobrenatural de Deus, vamos ter também mais louvores, e nós hoje que estamos aqui com a presença do Rodney Graciano, a equipe que é do Pedras Vivas também, o Pedras Vivas que está quase completo, só está faltando aí o Paulo Júnior para completar nós 4, o Brenner também fazendo aí o carrom, abençoando as nossas vidas. Enfim, vamos ter a palavra de Deus para te abençoar e muita bênção de Deus mesmo aqui no ar. E agora para o momento da entrevista, vamos lá, Brenda. Olha, e hoje nós temos um convidado especial, viu? Muito especial. Esse convidado, ele é especial para mim também. Vem para cá, Davi. Vamos falar um pouco sobre a nossa história, como tudo começou. Conta pra gente o seu testemunho, um testemunho que é tão forte, né? Muitas pessoas no Brasil já conhecem, mas eu acho tão importante a gente sempre estar colocando aí para as pessoas ouvirem, para edificar a fé delas, o que aconteceu na sua vida. E hoje a gente pode ver tudo que Deus fez na sua vida. Então começa aí desde o iniciozinho, o que aconteceu. A história é longa. É longa. Há 10 anos atrás eu fazia medicina numa faculdade em Brasília, servia a Deus, era presbítero na igreja, mas tinha minha função, queria estudar, queria ser um bom médico, queria servir o Senhor à minha própria maneira. Certo dia, indo para a faculdade, no meio do caminho, eu vi tinha um buraco no meio do caminho, e meu carro desgovernou, e eu lembro que um acidente besta, o carro bate no poste e meu carro explode. É muito difícil você ver carro explodir, mas meu carro deu conta de explodir ali. Você não estava sozinho, né? Eu não estava sozinho, estava com um colega que ia apresentar um trabalho comigo, a gente estava indo buscar um disquete, na época ainda tinha disquete, e na explosão meu colega foi arremessado, a explosão foi tão forte que ele foi arremessado para fora do carro, e meu carro ficou em chamas, e porque o vidro era insufilme, era escuro, as pessoas não viram que tinha outra pessoa ficou lá dentro queimando. Eu fiquei lá dentro queimando. Por cerca de quanto tempo? Foi minutos, assim. Que é o inferno, né? De 10 a 15 minutos. Para um acidente de incêndio, minutos são como horas, né? Horas são como dias. Então, o tempo que eu fiquei ali foi quase que um fator decisivo para o prognóstico que eu recebi. Certo. Eu fiquei ali queimando muito tempo, inalando daquela fumaça. Os médicos falam que até pedaços do teto que tinha derretido com fogo, com o calor que estava ali dentro, estavam dentro do meu pulmão. Mas e aí, você conseguiu sair do carro? Então, é interessante que na vida cristã eu falo que é um paradoxo da vida cristã. Quanto mais, os momentos mais difíceis são os momentos que mais a gente experimenta o sobrenatural de Deus. Desde o primeiro momento
eu posso ver que minha vida é um milagre, que não era para eu ter escapado dali. Eu fiquei ali preso pelo cinto de segurança e as pessoas não viram que tinha gente ali. Tinha um bombeiro, o meu carro bateu e entrou para dentro de um posto de gasolina. Parou a 2 metros de uma bomba de gasolina. Meu Deus. Se chega ali, o problema seria até pior. E as chamas, eles falam que passava do teto do posto e eles não sabiam que eu estava lá ainda. E eu abri a porta de uma maneira inexplicável, porque eu não lembro da minha consciência. E eu saio dali, eu saí do carro queimando ainda, segundo as testemunhas, engatinhando, porque eu não conseguia andar, sem conseguir ver. Enfim, ali naquele momento, naquele dia, começou o momento mais difícil da minha vida. Eu literalmente passei pelo vale da sombra da morte. Fiquei literalmente entre a vida e a morte. Depois dali fiquei 20 dias em coma, 30 dias no hospital. Passei por várias transfusões sanguíneas, tive 40% do meu corpo queimado, a tal ponto que eu tive que precisar fazer enxerto de pele, que é praticamente um transplante, é um transplante de pele. E ali, se eu for contar cada detalhe que ocorreu no hospital, eu ia ficar dias, horas contando, porque a história é grande. Mas os médicos falaram que eu ia perder meus braços, ia perder minhas mãos, que eu não tinha muita expectativa, não tinha esperança. Prognóstico terrível. O prognóstico era terrível. Meus pulmões estavam tomados. Os médicos falam que até por 3 vezes eu cheguei a padecer ali na mão deles. Agora me conta uma coisa, Davi. Muita gente conhece seu testemunho no geral, né? Falar assim, do prognóstico terrível, né? Do carro até o hospital, a coma, até você ser liberado, né? Conta pra gente uns detalhes que as pessoas ainda não conhecem. De quando você estava lá esperando a ambulância, quanto tempo que demorou, quem foi te ajudar. Então, eu falo que o inimigo tinha um plano de morte para mim. E João 10:10 a Bíblia fala isso, que o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Que ele quer matar o servo de Deus, isso aí não é novidade. E ele tinha um plano de morte para mim. Mas a minha sorte, o lado positivo é que Deus tinha um plano de vida. E o projeto do diabo pode ser frustrado, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas desde o início ali, a ambulância demorou 40 minutos para chegar no local que eu estava. Isso aí para uma pessoa que teve queimaduras fortes, aí, muita queimadura, 40% do corpo, isso aí é quase significativo demais. É quase que um inferno, um ultimato, uma sentença de morte. Exatamente. Eu lembro que meu pai estava num restaurante no outro lado de Brasília. Ele estava em Brasília? Estava em Brasília na hora. E alguém ligou para ele e ele chegou a tempo ainda, antes da ambulância. Mas como que ele chegou? Ele chegou, eu lembro de alguns flashes, parece aquelas cenas de filme, eu não lembro com detalhe. Mas eu lembro dele chegar e eu lembro que eu perguntava para ele, pai, eu não vou morrer não, né? E eu creio que até era o Espírito Santo falando dentro de mim para a gente declarar a palavra, é importante a gente declarar a palavra. E ele fala que eu falava assim para ele, pai, os planos de Deus para minha vida ainda não acabaram. Tinha 17 anos, né, Davi? Tinha 19. 19 anos? 19 anos, estava no meu 2º ano de medicina. Então, como eu falei, por 3 vezes, depois daquilo eu tive edema no pulmão, meu baço ficou encharcado, enfim. O prognóstico era de morte, né, e por 3 vezes realmente eu padeci ali na cama do hospital. E relatos falam que os médicos não fizeram nada para me trazer de volta. E algo me trouxe de volta. Deus me ressuscitou ali, Deus me trouxe. O diabo tinha uma sentença de morte para mim, mas Deus tinha uma sentença de vida. E Deus tem a palavra final. Não importa que circunstância, não importa o que acidente, não importa o que no mundo, até o diabo falar não, a palavra final é de Deus. Tem alguns aspectos do seu testemunho que eu acho muito interessante. O fato de as pessoas ficarem em volta do hospital e durante esse tempo todo não houve uma morte no hospital, então, que tinha mortes todos os dias. O hospital de queimadura, antigamente só se tinha um hospital de queimadura aqui em Goiânia, um hospital conceituadíssimo, a equipe médica lá é excelente. Mas queimadura é um negócio complicado. Ali tinha morte todos os dias, era um ambiente de morte, né? E os médicos lutando ali pela vida dos pacientes. Mas interessante que desde o princípio, o que fez a diferença, uma das palavras que Deus me deu ali na UTI, logo após que eu saí do coma, é aquele texto de Pedro, quando Pedro estava em cadeias, em correntes, mas a Bíblia fala que a igreja orava incessantemente por ele. E o anjo do Senhor veio sobrenaturalmente, libertou ele da prisão. E eu lembro que ali enfaixado, parecendo uma múmia, sem poder mexer, sem poder falar, porque eu estava com uma traqueostomia, sonda, entubado,
Estava um inferno ali dentro, realmente. Eu lembro de Deus colocar isso no meu coração, meu pai do lado falando que a igreja estava orando e eu lembrei dessa passagem, o Espírito Santo lembrou dessa passagem. Interessante que eu conheço até hoje, chegam gente para mim e fala para mim, olha, eu acordei naquele dia no meio da noite, inexplicavelmente, uma voz dizia, ora pelo Davi, ora pelo filho do apóstolo César. E a igreja realmente orou por mim, a igreja Fonte da Vida, eu lembro que eles faziam escalas lá, faziam um círculo em volta do hospital, do quarteirão do hospital, em oração, intercedendo pela minha vida. E com certeza isso faz toda a diferença, fez toda a diferença na minha vida. Por todos os momentos que nós passamos, eu lembro que minha mãe conta um relato na vez que me entubaram, porque eu estava em estado de choque, eles chegaram até a me amarrar na cama, né? Todo dia era dia de dor, né? Porque depois queimadura é um processo, assim, totalmente... É um inferno. Para mim, fogo foi criado para o inferno, para o diabo queimar lá no inferno, né? Não foi criado por ser humano. Verdade. Mas eu lembro que após eu acordar o coma, tinha um processo, que é um processo... De queimadura. De tratamento de queimadura, que envolve muita dor. Que é um processo que você tem que tirar a sua pele, seu corpo está na carne viva e você tem que lavar ele 2 vezes por dia. Então você tem que esfregar, passar sabão. Eu não conseguia fazer isso, as pessoas faziam em mim, mas era uma dor sobre-humana. Tinha que te segurar. Uma dor irreal, você tinha que morder pano, fazer algo, todo ensanguentado, enfim, foi um inferno. Mas o melhor da história é que Deus me tirou do inferno. Não tem inferno que Deus não possa te libertar. Jesus foi lá no inferno tomar a chave da vida, a chave da eternidade. E nos momentos mais difíceis eu via a mão de Deus ali comigo. E é interessante que muita gente vinha falar para mim que eu era muito forte. E eu falava que não é possível eu forte. Eu não escolhi tudo isso. Tive escolha, né? Não tive escolha, como é que eu sou forte? Mas o Espírito Santo aos poucos foi lembrando ao meu coração aquele texto que o Senhor me deu uma graça especial para eu passar por aquilo. Paulo, uma vez, ele fala quando... foi-lhe colocado um espinho na carne por causa das grandezas, das revelações que ele tinha. E Paulo descreve ainda assim, que foi um mensageiro de Satanás mesmo para o esbofetear, para o destruir. E a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 10 que Paulo orou ao Senhor para que tirasse esse espinho da carne. E a resposta foi muito interessante e até hoje fala comigo. Deus falou para Paulo assim, a minha graça te basta, porque o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. E ele conclui dizendo, por mais eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Quando eu sou fraco, aí é que sou forte. E a graça que Deus dá para a gente passar por essas situações, muita gente pensa em graça como um favor imerecido, né? Mas graça também é um poder sobrenatural para a gente viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Deus não deixa eu passar por um problema sem me dar uma graça para passar por ele, sem me dar um poder sobrenatural para eu passar por ele. Deus não permite que a gente carregue uma cruz que não podemos carregar. E eu vi que Deus tinha me dado uma graça para passar por aquilo. E o tratamento de queimadura são anos, né? Eu passei 2 anos tratando de ferida, vestindo aquelas roupas compressivas, não podendo ir na luz. Mas nos momentos mais difíceis, a Bíblia fala que ainda que Deus não faz a tempestade acabar de uma vez, Ele tem um caminho de vitória no meio da tempestade. Foi um momento que eu mais cresci em Deus, foi um momento que eu mais vi milagres na minha vida e através da minha vida. Meu ministério floresceu. Depois de 2 anos eu fui morar nos Estados Unidos, cursar outro curso que eu comecei a envolver com administração, com gestão. E comecei a viver integralmente para o ministério. Davi, eu quero te interromper um pouquinho, porque a gente precisa ir para um rápido intervalo. Mas logo, logo a gente já volta com esse lindo testemunho de vitória.
Missão é feita com os pés dos que vão, dos joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Seja você também um parceiro missionário. Adquira já o seu carnê em uma das igrejas Fonte da Vida ou deposite no Banco Bradesco. Agência 3351, conta corrente 4760, dígito 0. Maiores informações 0800 606 4505. Seja você um parceiro missionário. Olá, estamos de volta no Church TV. Para quem ligou sua televisão agora, nós estamos aqui no meio de um testemunho maravilhoso com o Davi, que está aqui compartilhando com a gente o que aconteceu na sua vida, né, aqueles momentos de luta, mas a gente já chegou naquela área de vitória. Então conta pra gente um pouquinho como é que foi esse desfecho. Interessante que na caminhada com Deus, no meio das lutas a gente tem as vitórias, né? Então desde o princípio falaram que eu ia perder meus braços, ia perder minhas mãos, e graças a Deus foi uma palavra que eu recebi no hospital, que nenhuma unha ia ficar na mão de Faraó. É isso que eu declaro para as pessoas quando eu vou ministrar a palavra, quando eu vou ministrar algo. Se foi alguma coisa roubada de você, Deus é Deus de restituição. Se algo foi perdido no passado, essa é a palavra que eu dou. Nenhuma unha vai ficar na mão de Faraó, ele quer uma restituição completa. Interessante que durante aqueles 2 anos, Deus falou muito comigo, minha vida tomou um outro rumo, eu comecei a estudar, mexer com gestão de algumas empresas, fui estudar administração nos Estados Unidos e fui pastorear também a Igreja Fonte da Vida ali na região de Boston, ali na região de Massachusetts. E Deus começou a fazer as coisas, os frutos começaram a aparecer, conheci uma esposa maravilhosa, a Brenda, que está aqui, tive o privilégio de casar com ela, uma pessoa linda. E tive um privilégio também de ter um filho abençoado, o Daniel, que está aqui nos bastidores, nos esperando. Deus fez tanto na minha vida, se eu parar para falar, eu vou... Vai ficar aqui horas e horas. Ficar dias, horas, falando e comentando. Mas eu falo o seguinte, hoje eu olho para trás e falo, valeu a pena. Eu passava por tudo isso de novo. Hoje eu sei aquilo que Deus fez. Deus não permite que a gente passe por nenhum problema, por nenhuma batalha, se o final desse problema não for muito melhor do que o estado que nós estávamos antes de entrar nesse problema. A Bíblia fala que Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. A glória da segunda casa é sempre maior e melhor do que a primeira. Hoje eu tenho o privilégio de viajar pelo mundo com pedras vivas, para dar esse testemunho, para compartilhar a palavra. Interessante que até hoje eu vejo a graça de Deus na minha vida, o poder de Deus nas dificuldades que enfrentamos. A graça do Senhor sendo manifesta, o poder dele sendo manifesto. Quando a gente se sente fraco é quando a gente depende do poder de Deus. Aí o poder de Deus aparece, aí as coisas mudam, as coisas fluem. Davi, eu posso ver isso na sua vida, da saúde até assim a sua vida espiritual. Nada falta. Eu nunca vi. Você fala que tinha parte de carro no seu pulmão. Hoje, quando que você teve um problema de respiração, respiratório? Respiração é perfeita. Perfeito, né? Abençoado. Então a gente pode realmente ver o que Deus fez na sua vida. Amém. Quero aproveitar, Brenda, já que nós estamos aqui no nosso programa, em casa e falando com você que nos assiste, para te dar uma palavra de Deus. Você que tá a ponto de chutar o balde, de desistir, você que está numa cama de hospital, com um prognóstico horrível aí pelos médicos, dizendo não dá mais, não aguento mais. Deus não permite que você carregue uma cruz que você não possa carregar. Deus não permite que você enfrente uma batalha que você não possa vencer. Pelo contrário, antes de enfrentar essa batalha, Deus te dá graça. Graça é um poder sobrenatural para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Graça é um favor imerecido, sim, mas ela é uma força, é um poder sobrenatural para exercer o seu chamado. Paulo nos ensina assim, a graça me foi dada para pregar aos gentios, um poder sobrenatural para o fazer. Antes de enfrentar o teu problema, Deus te deu graça, Deus te deu força para enfrentar ele e enfrentar vitoriosamente. Interessante, quando o Gideão estava cheio de dúvidas ali em Juízes 6, sobre o propósito de Deus para a sua vida, Gideão foi criado para ser corajoso, o nome dele significava coragem no hebraico, mas ele havia se tornado um tremendo de um covarde. E o anjo do Senhor chega até ele e lembra tudo que ele era. O anjo do Senhor fala, poderoso valente, vai libertar o meu povo. E o anjo fala essa frase, vai na força que você tem. Deus já tinha dado a força a ele para exercer o chamado que Deus tinha para ele. Deus te deu força para vencer essa enfermidade.
Deus te deu força para carregar essa cruz e chegar lá na ressurreição. Deus te deu força para vencer essa batalha. Ele já te deu a força que você precisa para prevalecer e viver os planos dele para a tua vida, como ele fez na minha vida. Como ele me ressuscitou, me trouxe de volta, me deu vida, saúde, uma família e um testemunho para compartilhar. Ele está te dando um testemunho, ele está revelando a glória dele na sua vida e através dela. Não tem nenhuma batalha que não pode ser vencida, nenhuma situação que não pode ser transformada. Quando Deus age, ninguém ousa impedir, ele pode todas as coisas. Você que está nos assistindo, eu queria dar uma oportunidade para você que ainda não fez sua decisão pelo Senhor Jesus. Talvez você está nessa batalha aí que está te levando a desistir. Deixa eu te dar uma palavra de Deus, não desista. Tira os olhos do problema, coloca os olhos no Senhor. Ele é maior do que o problema. Eu quero te dar a oportunidade para repetir essa oração comigo. Entregar a tua vida a Jesus pela primeira vez. Melhor decisão que você pode fazer e uma certeza garantida que mudança está no seu futuro. Tua vida vai mudar completamente. Ele não promete facilidades, mas ele te promete vitória atrás de vitória. Ele chama você de mais que vencedor. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não importa aonde você esteja, não importa o que você tenha feito. A Bíblia fala que ele está à porta do seu coração batendo, esperando para você abrir. E quando você abrir, ele vai ceiar, vai trazer alegria, vai trazer comunhão com a presença de Deus, vai mudar a sua vida por completo. Repete essa oração comigo, eu vou orar pausadamente para que você repita e depois eu vou abençoar a tua vida em nome de Jesus. Pai querido, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor Jesus, que a partir de hoje Tu sejas o meu Senhor, o meu Salvador. Eu declaro que a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Eu vou seguir a Ti e viver o que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero abençoar você. Você que já está na sua caminhada com Cristo. Daqui a pouco nós vamos louvar o Senhor. Mas você que precisa de uma ação de Deus na sua vida. Ele é Deus que faz milagres. O mesmo Deus que me tirou, me livrou da morte, pode livrar você da morte, livrar você desse problema, te trazendo vitória. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pai querido, nós abençoamos cada irmão que nos assiste e concorda conosco nessa oração. Tua palavra nos ensina que onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. Então eu declaro debaixo da Tua palavra que o Senhor está aqui nesse estúdio e o Senhor está nesse lugar onde meu irmão ou minha irmã está. Traz milagres, traz transformação, Senhor, traz esperança, traz restauração e renovação. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém e amém. Que testemunho maravilhoso. Eu vou convidar você para ir preparando os instrumentos enquanto a gente termina o nosso programa aqui, dizendo para você que o nosso espírito está aquecido através da fé, através da palavra de Deus. E eu espero que da mesma maneira você aí no seu sofá, no seu smartphone, você esteja recebendo a palavra de Deus. Ainda não acabou. A gente tem um momento de adoração maravilhoso, onde eu quero te convidar a participar conosco. Venha! Tu és a luz, Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, por amor pobre se fez. eu Vim para adorar-te, vim para proclamar
mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Oh, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, Eu vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, Totalmente amável,